Dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no capítulo 55 do livro Conversando sobre Vida Plena com o tema Desenvolva uma vida de oração significativa. Por que escolhi o termo oração significativa? Porque eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem uma vida de oração ou sua vida de oração não é significativa, não faz diferença. Trata-se de um ritual religioso e, em alguns casos, é até uma penitência, um castigo. Apesar de todos responderem que orar é falar com Deus, poucos experimentam isso e, por conta disso, não experimentam uma vida plena. Pelo contrário, se sentem cansados, frustrados, desapontados e desmotivados. Eu posso falar da minha experiência. Sempre tive dificuldade de cultivar uma vida de oração e me sentia culpada por isso. Eu me converti aos 7 anos de idade e aprendi a orar bem cedo, inclusive publicamente. Me envolvi em lideranças e ensinei a orar, mas ainda assim não havia experimentado o que de fato esse momento significa, até pouco tempo atrás. Quando estamos acostumados com algumas práticas religiosas, a tendência é que elas se tornem quase que automáticas. Oramos antes de dormir, agradecendo pelo alimento, porque pensamos que estamos diante da mesa do almoço. É algo que acontece com certa frequência. Parece que as palavras são tão repetidas e sem sentido que pagamos um mico desses. Quantas vezes eu adormeci sem concluir o que estava falando? Quantas vezes eu deixei para orar na pior hora do meu dia, onde eu estava esgotada e sem nem mesmo saber o que eu estava dizendo? E quando você é confrontado sobre quanto tempo passa orando e descobre que são apenas alguns minutos, aí começa uma meta diária de orar por tantos minutos, mas você pede pela família, amigos, igreja, Brasil e mundo, amigos, inimigos, gato, cachorro, papagaio e não usou nem metade dos minutos que havia reservado para a oração e você não sabe mais o que falar. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E assim eu achava que orar não era o meu forte, não era o meu dom, que se fosse pecado orar pouco, eu estaria condenada por ele, pois as minhas tentativas de me tornar uma mulher de oração tinham fracassado. Existe o Ministério Déboras, mães que oram por seus filhos. E eu sempre dizia que eu sou uma Débora não praticante, porque não conseguia participar das reuniões de oração. Então, que tipo de mãe eu era que não encontrava tempo para ir orar com outras mães pelas minhas filhas? Isso me deixava intrigada comigo mesma e até culpada. Eu orava por minhas filhas em casa, mas parecia que tinha algo a mais que eu precisava fazer para ser uma Débora de verdade. E sabe, quando as coisas não acontecem como esperamos, nos culpamos e dizemos que está acontecendo porque não oramos o suficiente. Orar clamando, chorando e sofrendo muito e não ver o resultado? Existe algo mais estéril do que isso? Eu também já vivi esse drama e não podia nem dizer o quanto estava desapontada com Deus. A opção era ver em mim onde errei, que pecado grande cometi para ele não me ouvir, ou algo que deixei de fazer, talvez um jejum, não sei. E assim a vida de oração foi ficando tão infrutífera que eu não conseguia entender nada. E as tentativas de acertar na oração estavam sendo feitas meio que sem sentido. Então, a conclusão era que, se estava ruim orando, imagine se eu não orasse. Então, eu continuava e passei anos assim. Vigílias eram sempre algo estimulante. Mas esse ambiente de fé logo passava quando as batalhas começavam outra vez. Ah, ainda tem quem diga que as batalhas é porque estamos orando. Sério? Desse jeito vou parar de orar então. Parece brincadeira, mas não é. Muitos cristãos enfrentam dilemas terríveis com esse tema e nem sabem por onde começar para realmente terem uma vida de oração significativa, apesar de já terem percebido que o que fazem nem sempre funciona como gostariam que funcionasse. Lembro-me que para trabalhar em certos eventos da igreja, tínhamos que jejuar e orar por 21 dias, indo para a igreja em certo horário. Tinha até lista de frequência.
Só podia trabalhar quem não faltasse. O evento era visto como uma grande batalha espiritual e por isso tínhamos que orar muito. Quando Deus fazia algo maravilhoso, a sensação era que o mérito era devido aos 21 dias de oração. Nem notávamos que o mérito acabava sendo em algo que nós estávamos fazendo e não naquilo que Deus queria fazer. É muito sutil e quase imperceptível nos enganarmos com algumas práticas que envolvem oração, mas elas são totalmente equivocadas quando achamos que algo não aconteceu porque oramos pouco ou algo aconteceu porque oramos muito. A oração não pode ser uma forma de manipular Deus e nem de sermos avaliados numa escala de espiritualidade dentro da igreja, tipo, fulano merece porque ele não falta em nenhum culto de oração. Beltrano pode assumir, você viu como ele ora bem e ora muito? Talvez você não viva isso, mas é real em muitos lugares. Recentemente vi uma frase que me chamou a atenção. Dizia assim: Deus ouve sua oração, ele só não lhe obedece. É isso. Nossa oração não deve ser algo que nos classifica como cristãos, nem que obriga Deus a fazer coisa alguma em nosso favor. É relacionamento. E as bases desse relacionamento são colocadas por Deus e não por nós. Não podemos tentar nos relacionar com Deus como nos relacionamos com qualquer pessoa. Então, vamos falar de como ter uma vida de oração significativa? Jesus deixou um modelo conhecido como Pai Nosso. Essa oração foi antes de sua morte, mas ela já quebrou bastante paradigma para a cultura da época. Podemos chamar Deus de nosso Pai, é algo íntimo. Podemos reconhecer onde Ele está. Podemos santificar o seu nome. Você já pesquisou quantos nomes Deus tem? Dezenas. Ao santificar o nome dele, estamos reconhecendo quem ele é, o que ele pode. Ele é cura, ele é suprimento, ele é paz, ele é nossa bandeira. Preciso santificar essas verdades em meu coração antes de qualquer coisa. Preciso saber com quem estou conversando e o que ele faz. Devemos desejar conhecer os princípios que regem o reino do nosso Pai e pedir que esses princípios sejam os nossos também. Devemos nos submeter à vontade dele e conhecer essa vontade explícita na sua palavra. Ou seja, devemos nos desarmar de nossas vontades. Oração não é uma lista dos nossos desejos. Interessante que no original não é um pedido. Nos dá o pão hoje, por favor. Mas é uma afirmação. Ele nos dá o suprimento de hoje. Ele nos perdoa como perdoamos. É algo que devemos nos comprometer em tornar real a prática do perdão aos outros. Ele não nos deixa cair em tentação. Ele nos livra do mal. Existe conversa que transmita mais segurança e paz do que essa? Orar de forma significativa é contemplar quem Deus é. E aí sim vamos passar meia hora, uma hora e ainda teremos o que dizer sobre o que Ele é e o que Ele faz. A oração deve ser um prazer, mas ela só será um prazer se soubermos o que é orar. Quando estamos namorando, nos declaramos com frequência à pessoa amada. E isso não precisa de esforço, não é um sacrifício. É algo que flui naturalmente, não é? Pois é, o seu tempo de oração se declarando a Jesus não pode ser automático, obrigatório, imposto. Deve fluir do seu coração. Qual o seu relacionamento com seu pai? Você que é pai, como seu filho se relaciona com você? Se o seu filho chegasse diariamente até você com uma lista de suas necessidades, pedindo até o que você sabe que já providenciou, como você se sentiria? Imagino que se sentiria explorado e com um filho mais interessado no que você tem que dar a ele do que em conversar e conviver com você. É exatamente isso que muitos cristãos fazem com Deus. Usam o tempo de oração como filhos com uma lista de pedidos e às vezes nem são pedidos, são ordens. Isso não é relacionamento e nunca será. Isso não é prazeroso, pelo contrário, é uma carga enorme que gera muita frustração. Deus quer o nosso coração, Ele sabe o que necessitamos e não é um pai irresponsável que precisa ser lembrado de seu papel na vida de seus filhos. Ele já deu tudo, Ele já deu seu único filho. Precisamos nos deleitar no que já recebemos do nosso Pai. Recebemos perdão, justificação, vida eterna. Recebemos tudo em seu Filho. O que queremos mais?
A Bíblia diz em Mateus 6 que os ímpios que procuram coisas e se preocupam com elas. O nosso Pai Celeste sabe do que necessitamos e nos supre. Eu aprendi que oração é essencialmente agradecer pelo que já tenho, de fato, e pelo que temos e ainda vai chegar. Jesus pegou os poucos pães e peixes e deu graças. Ele disse, graças te dou. E assim uma multidão foi suprida. É a gratidão que nos faz prosperar e não sermos como mendigos chatos, pedintes, inconvenientes diante de um Pai que já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Quando eu quebrei esse paradigma e entendi a oração significativa, eu demorei a acreditar que o que eu estava fazendo era uma oração. Foi até engraçado, fiquei meio estranha com essa nova experiência. Hoje, só ela tem significado para mim. Falar com Deus, agradecer por tudo que já tenho, que já está escrito na sua palavra. Isso não importa se já usufruo, mas já tenho. Orar é exercitar a fé naquilo que já nos foi dado. É receber o que já nos foi dado e ficar em paz. É contemplação e não berreiro, ficar murmurando. É encontrar o lugar de descanso que Jesus tinha quando ia falar com o Pai. Jesus não orava porque tinha um monte de pedidos a fazer sobre as pessoas que precisavam de libertação, de cura e que ele encontraria pela frente. Jesus conversava com o Pai, cultivava a presença do Pai, ouvia do Pai o que o Pai queria que ele fizesse naquele dia. A oração deve ser o momento de alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai e não o contrário. Significa declarar a vontade do Pai na nossa vida e na vida daqueles que encontraremos no caminho. Jesus tinha uma afinidade tremenda com o Pai. E se quisermos ter vida plena com Ele, como Ele teve e nos ofereceu, é essa afinidade que temos que cultivar. Ela não vai acontecer com uma oração religiosa e nem com uma lista de infindáveis pedidos. E muito menos com palavras determinando o que o Pai tem que fazer por você. Confesso que nem sei quando estou orando ou não, pois converso com Ele enquanto dirijo, converso no trabalho, converso ao acordar, enquanto estou no banho, antes de dormir e às vezes até enquanto eu durmo. Ele coloca frases, pensamentos em minha mente e eu acordo com elas. Eu costumava chorar pela reconciliação da minha filha. Não queria que ela continuasse fria na fé e isso eu fazia diariamente chorando, quando entendi que Deus está mais interessado nela do que eu e de que eu não preciso pedir a Ele para Ele fazer a vontade dEle, pois isso é algo idiota. Parei de chorar por ela e passei a amá-la incondicionalmente, assim como Ele a ama. Passei a dar testemunho a ela do amor de Deus e a ser eu mesma esse testemunho. Eu não me afastei dela por ela estar longe de Deus. Não lhe tirei privilégios para obrigá-la a voltar para a igreja. Simplesmente a amei. Na oração, eu agradecia por ela e seu namorado, que não era cristão, por serem pessoas que Jesus já salvou na cruz. Eu declarava isso ao invés de pedir para Deus fazer o que ele já fez. Jesus já tinha salvado a vida dos dois, mas faltava apenas eles responderem a essa salvação de forma positiva. Sabe o que aconteceu? Sem que eu soubesse, os dois começaram a frequentar uma igreja e meu genro aceitou Jesus e vai se batizar. Minha filha está novamente lendo a Bíblia e se comprometendo com Deus. Foi uma experiência incrível e então eu entendi na prática que a nossa oração, essa conversa com o Pai, se é algo realmente significativo, se é relacionamento, se é confiança e descanso no que já recebemos em Jesus, eu passo a fazer o que o Pai faz, a ser o que Jesus é na vida de quem eu desejo ver alcançada por sua graça. Na oração significativa, Deus é o centro, a vontade dele é o centro. Oração não é uma luta, não é uma batalha, é um alinhar do que já foi determinado no céu para a terra. É um descansar no caráter e no amor de Deus. Não podemos ser mais zelosos que Ele. Não podemos amar mais do que Ele. Não podemos saber o que é melhor mais do que Ele. Oração não é dar um ultimato para Deus. Não podemos sair dela cansados, nervosos, tensos. Pelo contrário, é um lugar de completa confiança nele, onde o nosso coração se enche dele, de sua bondade e misericórdia. Eu não sabia como conseguir orar sem cessar, até entender a oração como relacionamento e aí poder estar ligada nesse relacionamento com o Pai o tempo todo.
Jesus disse que ele não fazia nada de si mesmo, mas tudo vinha do Pai. Nós também precisamos entender, aprender que não podemos fazer nada de nós mesmos. Uma oração significativa nos dará uma vida plena significativa, onde não mais ficaremos frustrados e vivendo conforme as nossas forças e nem conforme o poder das nossas orações, mas conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos às perguntas para reflexão. De 0 a 10, que nota você dá à sua vida de oração? Justifique sua resposta. Quais os equívocos que você já cometeu que lhe impediram de ter uma vida de oração significativa? Quais os resultados de uma vida de oração religiosa na vida do cristão? Que mudanças você fará para viver uma vida de oração significativa? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou deste conteúdo, curte, comenta, compartilha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.